Segunda Crônicas, capítulo 7, do verso 13 e 14 diz o seguinte: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa tem sido um texto muito divulgado ultimamente, e as pessoas têm ficado angustiadas e temorosas com tudo isso, porque ao que parece é Deus que está trazendo essa pestilência, é Deus que está trazendo esse mal. E eu sei que as pessoas elas têm um temor no coração e elas querem poder levar a todos que puderem, a conhecer Deus. Mas eles querem, e às vezes nessa ideia eles acabam transmitindo uma ideia de que Deus é esse Deus vingativo, punitivo. Deus é justo, Deus é santo, santo, santo. E o pecador não pode se aproximar de Deus por causa dos seus pecados. Mas Deus deixa muito claro na sua palavra que Ele proveu para nós um meio pelo qual nós nos aproximamos e nos achegamos a Ele e assim sejamos aceitos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque quando o texto diz, e eu enviar peste entre o meu povo, não significa que hoje Deus está enviando, Deus está trazendo peste. O Senhor tem gerado essa palavra no meu coração e isso não cala, isso não diminui dentro de mim. Em função de que as pessoas estão dizendo, Deus está trazendo juízo, Deus está trazendo punição. Bom, quando nós lemos esse texto, ele está aqui em Êxodo, em 2 Crônicas. Esse texto está no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Ele diz respeito àquele tempo, diz respeito àquela situação, àquela aliança. Então vamos entender melhor as duas alianças, a antiga e a nova. Na Antiga Aliança, foi estabelecido lá no Monte Sinai. Deus fez uma aliança com Abraão. Não era a aliança da lei ainda. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele escolhe Abraão, ele lhe chama, e Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi contado a Abraão, isso foi imputado a ele, foi contado como que colocado na conta dele, que ele era justo, porque ele creu. E essa é a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, e essa aliança ela tem um tempo em que ela esteve em vigor. Deus leva José lá para o Egito, ele entra como escravo, Deus cumpre a sua promessa que fez a Abraão, José se torna governador, a história a maioria de vocês já conhecem, e aí ele entra depois com toda a sua família, 72 pessoas, e começam a crescer dentro do Egito. Eles passam ali em torno de 430 anos. Por 135 anos eles servem ao Egito como escravos. Deus havia prometido para Abraão que faria dele uma grande nação. Então, nesse momento, Deus se propõe a tirar o povo por causa da aliança de Abraão. E aí tem aquele momento da saída do Egito, as pragas que vieram sobre todo o Egito, e o povo de Deus estava ali, e eles pecavam, eles tinham o mesmo estilo de vida dos egípcios. Porém, havia uma aliança em vigor, aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e reiterou com Jacó. E essa aliança estava em vigor. E Deus tira o povo debaixo de proteção. Lá em Êxodo 12, um cordeiro ou um cabrito morreu pela família. E ali há livramento, há proteção. É uma figura do que Cristo fez, do que Ele estabelece sobre as nossas vidas. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Hoje podemos desfrutar de proteção, podemos nos assegurar que Deus nos guarda e nos protege de toda ação, de toda pestilência. E não foi apenas isso que Ele fez, mas naquele momento em que o cordeiro morre, a família é salva. E aí eles saem do Egito. Deus havia prometido isso para Abraão, que iria tirar a sua descendência, que estaria servindo como escravo a uma nação, mas ai da nação a qual faria do povo e da descendência de Abraão escravos, porque Deus prometeu que os tiraria de lá com mão forte. E Deus faz. Deus conduz o povo com mão forte, Deus conduz o povo com mão cheia de graça e misericórdia.
Deus caminha com eles durante o dia numa coluna de nuvem. Deus está presente ali. O seu amor, a sua misericórdia. E as pessoas, elas estão murmurando, reclamando de Deus. Chega diante do Mar Vermelho, eles murmuram, reclamam contra Deus, contra Moisés. E o que Deus faz? Deus abre o Mar Vermelho. Eles chegam diante dos poços de Mara, que foram chamados poços de Mara. As águas não eram boas, não eram potáveis, não dava para beber. Eles murmuram de Deus e Deus estende as mãos salvadoras. E ele lhes socorre, e a água se torna potável. Eles chegam em outro momento, não tem água de jeito nenhum, e eles reclamam e murmuram. E aí, o que acontece? Deus, mais uma vez, mostra suas mãos cheias de misericórdia, cheias de amor eterno. E Deus abre uma rocha e faz brotar água para o povo hebreu. Essa é a aliança que Deus fez com eles. Eles estão pecando e Deus está usando de misericórdia. Eles estão murmurando contra Deus e Deus está mostrando o seu amor. Deus está mostrando a sua bondade por causa da aliança. Deus é fiel na sua aliança. E então eles têm toda essa experiência. Deus lhes conduz por um deserto pavoroso, cheio de serpentes e escorpiões, mas a Bíblia diz que Deus lhes guardou, Deus lhes protegeu. E desde o momento em que eles saem do Egito até o momento em que eles chegam ao pé do Monte Sinai, nenhuma pessoa morreu, nenhuma pessoa morre debaixo do cuidado e da aliança de Deus. E olha que eles falharam, eles pecaram, eles murmuraram contra Deus. E o que Deus fez? Deus trouxe ira? Não. Deus trouxe juízo contra eles? Não. Deus os puniu? Não, de forma nenhuma. Deus mostra sempre as suas mãos estendidas para proteger, para guardar, para abençoar e para dar a ele o suprimento de que precisam. O tempo todo Deus está fazendo isso. Eles clamam por pão e Deus lhes dá pão. Eles clamam por carne, Deus lhes dá carne. O tempo todo Deus está mostrando misericórdia. Quando chegam ali no pé do Monte Sinai, depois de mostrar todo esse amor, enquanto eles pecam, Deus mostra o seu amor, Deus derrama da sua graça e bondade. Chegando ali no pé do Monte Sinai, Deus chama Moisés para uma conversa e diz: Moisés, eu tenho uma proposta, uma aliança para estabelecer com o povo. Ele estabeleceu aliança com Abraão, depois com Jacó e reiterou também ela com Isaac. Com Isaac e Jacó. E agora Deus quer estabelecer essa aliança com o povo. E eu quero ler para vocês em Êxodo 19. Êxodo 19, a partir do verso 4. A palavra vai nos mostrar algo especial. Verso 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou-o e lhe disse: assim falarás à casa de Israel e comunicarás aos filhos de Israel. Deus tem uma mensagem para o povo e Deus manda Moisés trazer essa mensagem. E aí Deus manda eles lembrar do tempo em que eles falharam e Deus mostrou amor e misericórdia. Verso 4 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos atraiu e vos acheguei para mim mesmo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, não a minha lei, a minha aliança, então vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés desce com essas palavras e quando ele chega lá para falar com o povo, para falar com os anciãos do povo, os anciões têm uma palavra e o povo todo tem uma palavra que faz mudar tudo. Eles tomam uma decisão, eles fazem uma escolha terrível. Veja só o que diz no verso de número 7. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Deus faz eles lembrar do tempo em que os tirou com um braço forte, com amor e muita misericórdia. Mas o que o povo responde? Eles respondem assim, no verso 8. Então o povo respondeu a uma voz, ou a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Parece uma coisa simples, não é? Bom, no português parece simples, na nossa língua parece simples. Mas o povo falou assim em hebraico: Kor la'asher
debir Adonai naaser. Kol asher debir Adonai naaser. Quando eles falam essas palavras com uma só voz, eles estão se orgulhando de sua própria capacidade de obedecer a Deus. Porque eles não disseram apenas o que Deus disse ou o que Deus pediu e nós faremos. No hebraico eles disseram assim: Deus não precisa nos tratar pela bondade dele. Ele pode exigir, porque tudo que Deus exigir, nós somos capazes de obedecer. Foi muito arrogante a resposta do povo. Então muda tudo. Eles tinham diante deles uma aliança de graça, uma aliança de favor imerecido, uma aliança de amor e misericórdia. Amor e bondade que eles vinham sendo tratados desde que foram tirados ali do Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. O Egito sofreu a penalidade, mas o povo hebreu não sofreu a penalidade. Eles estavam na terra de Gósen. Quando José traz eles ali para a sua família para habitar no Egito, José separa um lugar especial ali no Egito para colocar sua família. Essa terra é chamada de Gósen. Essa palavra Gósen quer dizer aproximados, trazido para perto. Ou seja, Deus os trouxe para perto e os colocou num lugar onde o próprio Deus lhes protegeria, mostrando assim o seu amor e a sua bondade. Então eles estão na terra de Gósen e as pragas vêm, devastam tudo e Deus está guardando. E lembrem-se, o povo hebreu também tinha a mesma cultura dos egípcios. Eles também estavam comprometidos com aquela cultura que Deus reprovava, de adoração a outros deuses, aos ídolos, de todo tipo de maldade. Mas Deus mostra o quê? Bondade. Deus mostra a misericórdia. Como você consegue, como você enxerga Deus diante desse quadro da humanidade? Um Deus punitivo, vingativo? É isso que às vezes tem sido transmitido quando as pessoas pegam o texto de 2 Crônicas 7,14, quando ali Deus diz em um contexto e em uma aliança, dizendo, quando eu trouxer praga, quando eu trouxer a espada, quando eu trouxer o mal sobre o meu povo, aí alguns estão dizendo, Deus está trazendo tudo isso. Bom, se Deus está trazendo todo esse mal, queridos, em quem nós vamos confiar? Para quem nós vamos correr? Deus não está trazendo esse tipo de mal. Deus é esse Pai amoroso que desde sempre se mostra compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e sempre pronto a perdoar. Ele perdoa você, Ele abraça você, Ele ama você, Ele salva você, Ele livra você e a sua casa. Você recebe? Glória a Deus! Esse é o nosso Pai Celestial. Esse é o nosso Senhor, um Deus bondoso e compassivo. Mas tem mais. Quando o povo diz, tudo que Deus exigir nós somos capazes de obedecer, Deus diz, Moisés, já que o povo está achando que eles têm sido bem tratados porque eles fazem a coisa certa ou porque eles não têm pecado, eles estão enganados. Deus propôs para eles caminhar debaixo de cuidado, mesmo sendo cheio de falhas e pecado, mas sendo tratados pelo amor e bondade de Deus. E eles disseram, não, nós não queremos que Deus nos trate pela bondade dele. Ele pode exigir que a gente é capaz de obedecer. Eles trocaram a aliança do favor imerecido pela aliança da lei. E agora vai nascer a aliança da lei. A aliança da lei ela não foi dada ao homem para que o homem pudesse ter um meio de se relacionar com Deus. Não, ela tem um propósito. E aqui o homem vai escolher a lei, ele vai escolher os mandamentos. E essa foi uma escolha miserável que o homem fez. Na verdade, essa escolha se repete. Essa escolha miserável se repete. Quando você olha lá no Jardim do Éden, no capítulo 2, verso 15 ao 17, eu quero ler, eu quero compartilhar com você agora. Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Olha o que diz a palavra. Deus acabara de criar todas as coisas, preparou o planeta para colocar o seu filho espiritual. Nós somos um ser espiritual, nós somos um espírito, possuímos uma alma e nós habitamos nesse corpo. Somos tridimensional, nós somos tricótomos. E nossa essência, na verdade, é espiritual, nossa essência é Deus. Deus prepara um corpo de barro para colocar o seu filho espiritual, ou seja, Deus propôs pegar o seu reino invisível, o seu reino físico,
e colocar num reino, seu reino invisível, e colocar num reino físico, tangível. Deus estabeleceu pegar o seu reino completamente espiritual e colocar agora num plano visível, num plano terreno. Prepara um corpo para o homem, e a Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Então nós fomos feitos assim. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. Deus estabelece ali. E aí no verso 15 vai dizer: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deus pegou o homem que havia feito e colocou dentro do jardim, do ambiente da sua glória, no ambiente da sua presença. O Éden é um lugar ou um ambiente onde os céus e terra estão conectados perfeitamente. E podemos dizer que o Éden também ele era um ambiente imóvel, porque para onde o homem fosse, o Éden estaria presente. Deus pega o homem e coloca dentro desse ambiente de glória, dentro desse ambiente da presença de Deus, dentro desse ambiente celestial, mas vivendo aqui na terra. Ele provê ao homem, ele demonstra o amor para com o homem. E nesse momento, a Bíblia diz o seguinte no verso 15, verso 16: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Veja a ordem que Deus lhe dá: De toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore comerás livremente. Eu quero que você guarde isso. Comerás livremente. Deus deu todas as árvores do jardim para que o homem comesse livremente. Livremente. A Bíblia diz que todos os animais que Deus criou, répteis e todas as aves, todos os peixes, Deus estabeleceu para mantimento do homem, para a sua criação. E agora ele diz: você pode comer livremente. Ele deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus entregou na mão do homem a decisão, a escolha, o livre-arbítrio. E aí, no 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Qual é o nome dessa árvore que Deus falou para o homem não comer? É isso aí mesmo. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção comigo numa coisa. Opa, estou batendo aqui já no pedestal. Árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? A lei. O que é que dá ao homem a consciência do bem e do mal? A lei. Lá no Éden, Deus faz como havia feito aqui em Êxodo. Ele trata o homem com graça, misericórdia e bondade e todo o seu amor. Ele coloca o homem num ambiente de glória e diz: você deve comer livremente de todas as árvores do jardim, mas eu te aconselho, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: você pode comer livremente, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem escolhe o quê? Ele escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui em Êxodo, Deus, o Pai, diz: olha, vocês viram como eu tratei os egípcios, mas como eu os tratei com misericórdia, como eu com o braço forte os tirei de lá, como eu tenho demonstrado proteção, provisão, como eu tenho tratado vocês. Vocês me viram tirar água da rocha para vocês me viram fazer águas se tornarem potáveis, vocês me viram abrir o mar vermelho. Eu quero dizer para vocês que essa é a aliança que eu tenho convosco, que eu quero abraçá-los, eu quero tratá-los. Se vocês atentarem para a minha aliança, vocês serão minha propriedade exclusiva. Nação santa, reino de sacerdotes. Vocês serão dentre todas as nações o referencial para que todas as nações se aproximem de mim por causa do que eu farei através de vocês. Suas vidas serão maravilhosas, eu cuidarei de vocês. O que eles disseram? Não, Senhor, não precisa nos tratar pela tua bondade. Na verdade, o Senhor pode exigir o que o Senhor quiser, porque a gente aqui é capaz de obedecer. É como se dissesse: manda lá que a gente aqui mata no peito. O homem, mais uma vez, faz uma miserável escolha. Ele escolheu a lei, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eu estou dizendo isso? Se nós lermos Romanos, capítulo 3, verso 19,
Olha só, Romanos 3, versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Por que isso? Visto que ninguém será justificado diante dele Deus pelas obras ou pela obediência da lei. Em razão de quê ou por quê? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei não vem o conhecimento de Deus, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá em Êxodo, o homem escolheu não a bondade e a misericórdia de Deus, não a graça de Deus, ele escolheu a lei. Mas para que a lei foi dada, afinal? Capítulo 5, verso 20 ainda de Romanos. Às vezes a gente pensa assim, tudo isso veio porque na verdade os homens têm quebrado a lei de Deus. Isso vem como castigo porque os homens têm quebrado a lei de Deus. Queridos, a lei não foi dada ao homem para guiar o caminho do homem. Ela foi dada apenas como um espelho. Quando você se depara pela manhã no espelho, aquilo que você vê é a realidade do que é. Se tem espinho no seu rosto, se aparece um homem feio, uma mulher feia, a culpa não é do espelho. O espelho é muito fiel. O espelho não mente. É assim que a lei é. Quando nós olhamos para a lei, quando nós tentamos alinhar nossa vida com a lei, a gente sempre vai se ver fora dela, ou quebrando a lei. Sabe por quê? A Bíblia diz no capítulo 5, verso 20 de Romanos: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para que o pecado fosse percebido. O homem sempre foi pecador. Lá no Éden, o homem pecou. Adão pecou e todos nós pecamos. Como Deus tratou o homem com misericórdia e bondade na saída do Êxodo, na saída do Egito até o Monte Sinai, o homem achava que Deus o havia tratado bem porque ele, homem, não tinha pecado. A lei não produz o pecado em nós. Não, de forma alguma. Ela só deixa transparecer o nosso pecado. Quando Deus estabelece a lei, é para mostrar para o homem que ele é pecador. Que bom de fato e bom só é um que é Deus. Deus havia lhes oferecido graça, misericórdia, bondade, mas o homem disse, não nos trate pela sua bondade, me trate pela minha capacidade de obedecer. E por causa da lei, as pessoas têm ficado decepcionadas consigo mesmas. Isso porque elas não conseguem obedecer à lei, não conseguem cumprir a lei. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 15, verso 56, mais um texto falando sobre o aspecto da lei, qual o fundamento, eu quero te mostrar isso. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o ferrão com que ele nos atinge, né? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, o poder do pecado é a lei. Porque quando nos deparamos com a lei, nós também nos deparamos com nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Então isso é a antiga aliança. Pela antiga aliança, se você quisesse ser abençoado, você tinha que obedecer. Pela antiga aliança. Lembre-se, pela antiga aliança. Se você quisesse ser abençoado, você tinha que obedecer. E obedecer todos os mandamentos. Se você quebrasse um, seria condenado por todos os 10. Agora, eu quero te mostrar que nós não estamos mais nessa aliança. Porque na primeira aliança, ou na antiga aliança, melhor dizendo, Deus disse, não farás, não farás, não farás, não dirás, não farás, não dirás. Presumindo que o homem tinha qualquer poder e capacidade para obedecer a Deus, porque ele se orgulhou de uma obediência que não tinha. Mas Deus é sempre gracioso, Deus é sempre bondoso.
E ele já havia prometido um Salvador para nós, lá em Gênesis 3, verso 15. Pois da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus, naquele momento, já havia declarado que iria trazer salvação ao mundo. E vejam só, a nova aliança, ela se baseia inteiramente no amor de Deus, não se baseia na capacidade do homem de obedecer a Deus. Então veja, há um texto para nós que ele começa a prometer essa aliança, começa a falar com muita clareza sobre essa aliança, que é aqui em Jeremias 31, também verso 31. Jeremias 31, verso de número 31 também. Diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, não na mesma forma, não igual à aliança que foi feita com seus pais. Porque ali ele fez uma aliança com o povo. Se você obedece, vai ser abençoado. Se você desobedece, você vai ser amaldiçoado. Era assim a antiga aliança. Agora, ele diz assim, que porquanto, verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, ou seja, salvo e os atraído para mim mesmo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois, por que Deus está dizendo isso? Ele diz, pois, perdoarei as suas maldades, ou seja, as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A aliança que Deus fez com o povo lá no Monte Sinai, e ele fez com o povo, ele diz, já que é assim, se você quer receber a bênção com base na sua obediência, você tem que obedecer os mandamentos. E quando eles recebem os mandamentos, ali, a partir daquele momento eles já se veem pecando. A partir daquele momento ali eles já são reprovados pelos pecados deles. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, a primeira coisa que Moisés vê é o povo adorando outros deuses, ou seja, já quebraram a primeira lei. Então Moisés quebra as tábuas da lei naquele momento e ele sobe outra vez para Deus. Mas as leis já haviam sido dadas. E aí naquele momento morrem 3.000 pessoas. Até o momento em que eles saem do Egito e até a hora que chegam no Monte Sinai, Deus os tratou com misericórdia e bondade. Ninguém morreu. Mas quando eles estão agora, por conta da sua própria obediência e capacidade de obedecer a Deus, de início, eles morrem. Morrem 3.000 pessoas. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Essa é a grande verdade. Todo homem é pecador. Todos nós somos pecadores. O homem, na verdade, ele é mau. Há maldade no coração do homem. E é por isso que Deus disse que faria uma aliança completamente diferente e não nos moldes da primeira aliança. Da aliança antiga que havia feito com os seus antepassados. Mas ele diz, nessa aliança vai ser o seguinte. Eu imprimirei no coração dele as minhas leis e na sua mente as escreverei. Por quê? Ele diz, porque eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados nunca, jamais me lembrarei. Deus fez uma aliança agora não com o povo, não comigo, não com você. Deus, o Pai, fez uma aliança com Jesus Cristo, o Filho, em que o Filho receberia toda a culpa e a condenação dos pecadores e morreria a favor dos pecadores, para que por meio de Cristo os pecadores fossem salvos.
É por isso que em João 14 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, eu vou dizer para você, Deus não é megalomaníaco. Alguns dizem Deus é megalomaníaco porque ele quer que a gente o adore somente a Ele, que dê culto somente a Ele. E alguns homens com a mente finita e tão pequena querem julgar Deus, o Criador. Eles fazem de Deus um objeto de estudo e o diminuem ao ponto de que possa discernir a sua própria mente falha, mas engrandece suas próprias mentes, endeusam suas próprias mentes, se fazem julgadores de Deus. Deus não é megalomaníaco. Eu e você precisamos dele porque nós viemos dele. E lá no Éden o homem perdeu-se de Deus. Mas Deus envia seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados, para que nós tenhamos outra vez a alegria e o privilégio de estar em Deus, de viver nele, de experimentar o seu amor gracioso. Então ele diz para nós que ele faria essa nova aliança. E aí eu quero ressaltar outra vez para você, porque essa palavra ela é repetida lá no livro aos Hebreus, falando sobre essa aliança. Qual é a cláusula da aliança que Deus fez conosco, a última aliança, a aliança da sua graça, a aliança do favor imerecido. Deus novamente nos trataria por sua misericórdia e seu amor, não mais por minha obediência, não mais pela minha capacidade, não mais pelo quanto eu conseguisse agradar a Deus, mas pelo simples fato de eu crer em Jesus Cristo, o Senhor, que morreu por mim na cruz. Quando você crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar, que pagou o preço pela sua salvação, então você é salvo por meio de Cristo Jesus. Duas pessoas infalíveis fizeram uma aliança, Deus o Pai e Deus o Filho. São duas pessoas incapazes de falhar. Se a aliança fosse comigo, eu estaria perdido, porque eu sou pecador. Se a aliança de Deus fosse com você, você estaria perdido, porque nós somos pecadores. Deus o Pai e Deus o Filho fizeram uma aliança. O Pai disse: eu justificarei todo aquele que crê em ti. E o Filho disse: eu morrerei no lugar de todos os pecadores. Eu receberei a punição que eles merecem, para que por meio da minha vida eles possam ser salvos. Assim Deus garantiu que os pecadores se aproximem dele e sejam salvos. Esse Deus que é santo, 3 vezes santo, se propôs salvar a humanidade, libertar completamente pelo sacrifício do seu amado e único Filho. Assim, nos livrou do fardo, da inevitável falha de tentar viver a vida para Deus com a força do braço. É inevitável. Deus quer que você creia em Jesus Cristo, seu Filho. O preço foi pago para que você seja salvo. O preço foi pago para que você seja liberto. O preço foi pago para que você tenha a vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus. Aqui diz em Hebreus, capítulo de número 8, do verso também de número 8. Eu quero ler para você. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Deus lhes ofereceu aliança de graça e favor, mas eles rejeitaram, disseram: não nos trate pela sua bondade. Pode exigir que a gente aqui é capaz de obedecer. E aí Deus está dizendo que essa aliança nova que ele vai fazer é diferente. Por quê? Pois, verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com eles. Aí ele diz como vai ser essa aliança que Deus está firmando, essa nova aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, suas maldades, suas injustiças,
usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei mais, ou jamais me lembrarei. Oh, aleluia! Essa é a aliança que Deus fez conosco, a nova aliança. Essa é uma aliança de amor e de misericórdia, uma aliança de favor divino. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos amou, Ele ama você. Por isso Deus, nosso Pai, Ele é Pai amoroso, Ele é Pai de amor. Por isso não acredite em momento algum que Deus está trazendo esse mal. Isso na verdade é consequência do pecado e da maldade do próprio homem. O homem tem trazido isso sobre si mesmo. Sua ganância. E os homens se engrandecem tanto e se endeusam, e agora o choque toma conta de nossos corações e em todo mundo. Em todo mundo nós percebemos a fragilidade da vida. Não importa a sua posição social, não importa o seu dinheiro, não importa a sua cor, não importa. Sabe o que importa? É Deus. Só Ele pode livrar-nos. Percebemos agora que a vida humana é muito frágil. Então, o único caminho mesmo, o único caminho de fato é Deus. Porque nessa hora não é Ele que está mandando o problema. Ele está estendendo as mãos salvadoras. Porque, pessoal, essa onda vai passar. Essa onda vai passar. Essa crise. E as nações vão se levantar. Nosso país vai se levantar. Nossa cidade vai se levantar. Você e a sua família vão se levantar. Eu quero declarar que vocês se levantem e saiam melhores dessa situação. Em nome do Senhor Jesus. Mas sabe de uma coisa? Nós entramos. Eu digo nós entramos porque nunca havíamos passado por uma situação como essa. A gente num lugar pequeno, no interior como esse, passar por uma situação que todo o resto do mundo está passando. Isso diz que realmente, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não falha. A qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua igreja. E pessoal, nós vamos nos levantar. Infelizmente isso vai ficar na história. Muitas pessoas têm perdido suas vidas. Mas está vindo coisa pior ainda. Nós estamos no princípio das dores. No princípio. E o que Deus está fazendo? Deus está estendendo as mãos salvadoras. Suas mãos cheias de misericórdia. Jesus abriu os braços lá na cruz para que você saiba que foi por você e para você. Deus é misericordioso. Ele perdoa os teus pecados. Ele te recebe como filho. Mesmo nós não merecendo. Mesmo eu não merecendo. Porque o seu filho pagou um preço para que nós pudéssemos, por meio de Jesus, receber a vida eterna. Porque tudo vai passar. Tudo aqui vai passar. Então não é Deus que está trazendo nada disso. Deus está procurando salvar. Porque toda palavra vai se cumprir. Toda a palavra. O céu e a terra vão passar. Mas a palavra do Senhor não. Ela vai se cumprir cabalmente. Então, pessoal, esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, é tardio em irar-se. E o último texto aqui é Hebreus 10. Eu vou finalizar com isso. Há um texto maravilhoso em Hebreus 10. Verso 14 ao 18 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? E disto dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. 17. E acrescenta, também de nenhum modo
me lembrarei, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Alguns estão pensando, Deus está me punindo por causa dos meus pecados, Deus está me punindo por causa das minhas falhas, Deus está nos punindo, gente. Não. Deus não está nos punindo. Ele disse, de modo nenhum jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus já se lembrou dos nossos pecados sobre o corpo de Jesus e hoje nos oferece perdão. Porque aquele que há de vir virá e não tardará, ou seja, ele virá na hora certa. Aquele que há de vir virá e não tardará. Deus está estendendo as mãos salvadoras para nós, para você, para mim, porque Ele entregou o seu Filho para que por meio de seu Filho pudéssemos ser salvos. Ele diz, não me lembrarei jamais, para sempre, nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Olha o que diz o 18. Ora, onde há remissão destes, referindo-se aos pecados que já foram perdoados, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, ou seja, já não resta oferta pelo pecado. E o que isso quer dizer? Que não há necessidade de que a oferta seja paga. De que oferta está se falando? Da oferta que Jesus fez no verso 14, que ele diz, com uma única oferta Jesus aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo justificados ou santificados. E aí no verso 18 diz, ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado, ou não há necessidade. Sabe por que Deus não está punindo o seu povo? Queridos irmãos, eu falo agora diretamente para a igreja. Deus não está punindo você. Há muitos cristãos com medo, pensando, Deus está me punindo, Deus está me punindo. Queridos, Deus não está punindo você. Ele disse, de modo nenhum, jamais me lembrarei dos teus pecados. Por quê? Porque onde esses pecados já foram perdoados, não há necessidade de oferta pelo pecado, não há necessidade de que eles sejam pagos outra vez. Isso é, na verdade, o princípio da dupla punição, que diz que um pecado não pode ser punido duas vezes. Se os nossos pecados foram punidos no corpo do nosso Salvador Jesus, como Deus poderia cobrá-los outra vez de mim? Como Deus poderia cobrar de você? Ele não está cobrando. Entenda que Deus é o seu Pai amoroso. Pela obra de Jesus, Ele nos perdoa. Hoje talvez o diabo está te acusando, te condenando, dizendo isso é porque você fez ou deixou de fazer. Mas eu quero dizer para você, Deus te ama. Ele perdoa os teus pecados. Você que está desviado, você está tendo uma direção. Os desviados sabem. Eles estão sentindo no espírito deles, no espírito humano, que o mundo espiritual está se movendo de forma poderosa. Os desviados estão percebendo, no espírito deles há um abalo, porque eles sabem que a hora se aproxima. Isso é o Espírito Santo chamando de volta. Então, em nome de Jesus, Deus está oferecendo o seu amor e perdão, queridos. Quero que você fique com essa palavra. E vamos continuar orando. Orando pela nossa cidade, orando pela nação, orando pelas nações. E nós vamos sim passar por isso. Porque a palavra vai se cumprir. Nós agora aqui estamos no princípio das dores. E eu falo agora porque nós, na verdade, nunca havíamos passado por isso. Nós, brasileiros, nunca havíamos passado por isso. Já houve várias ondas no mundo, mas a gente só geralmente via pela televisão. Hoje nós estamos passando. Mesmo nós aqui no interior. Então nós, de fato, entramos no princípio das dores. Então esteja aguardando Jesus, porque Ele vai arrebatar a sua igreja. Queridos, que o Senhor te abençoe. Queria deixar essa palavra ao seu coração e dizer que Deus, nosso Pai, é um Pai de amor. Ele ama você. Você que está vivendo dificuldades, situações complicadas na vida, dizendo Deus está me punindo. Não. Saiba de uma coisa. O pecado, ele tem consequências. Não dá para dizer, eu vou pôr minha mão no fogo, mas eu escolho que ela não queime. Não existe isso. O pecado tem consequência. Então abra teu coração inteiramente para Deus.
Entrega totalmente sua vida para Jesus. Ele é o Salvador. Essa é a beleza do nosso Salvador Jesus. Ele se propôs em amor morrer por nós, para nos perdoar e nos salvar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Estão participando, estão comentando. A família Vida Plena e outras pessoas. Minha família ali em Marabá também. Quero mandar um abraço para minha família em Marabá. Deus abençoe de forma especial. Deus abençoe o Pará. Deus abençoe as nações. E um abraço especial à família Vida Plena, da qual eu pertenço e sobre a qual o Senhor me colocou como pastor. Então eu estou aqui especialmente por essa família, para liberar sempre uma palavra que nos coloque de volta num lugar de relacionamento tão pleno e tão aberto com Deus que nós não tenhamos medo, nem mesmo da morte. Porque o nosso Salvador vive. Ele ressuscitou. Deus te abençoe, queridos. Shalom, shalom. Um forte abraço a todos. Oremos por todos. Oremos por aqueles que já têm sido acometidos pelo vírus. Há relatos e registros de pessoas que já estão curadas. E nós cremos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos passar debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Nossas casas vão experimentar a provisão e o livramento de Deus. Sua casa e sua família, em nome de Jesus. E mesmo se esse mal chegar e se já tiver chegado na sua casa, isso vai passar. E você vai cantar o hino de louvor a Deus em gratidão, porque o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que sara. O Senhor é o nosso Deus. Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom. Fiquem todos com Deus.